fico feliz muito mesmo com aquilo que a equipe fez. E esse é o nosso caminho, de agora para frente, só para cima. Mano, você disse aí que você falou realmente, após o jogo de São Paulo, da evolução do Cruzeiro. Esse é o tipo de jogo para retomar a confiança, embora vão faltar aí poucos jogos para aquela parada para a Copa América, mas é o jogo para retomar a confiança e também para retomar aquele respeito por parte dos adversários do Cruzeiro. Opa, os caras aí de novo. O pessoal sabe, né? Foi difícil passar porque tinha muita gente torcendo contra. Quando tem muita gente torcendo contra é mais difícil, né? Então, eu acho que por tudo que passamos, pelo momento que o clube atravessou, né? Pela pressão que foi estabelecida para todos nós, né? Então, eu acho que a resposta foi extremamente positiva, o time não se deixou envolver por tudo que aconteceu, mas o mais importante de tudo é que se a gente treinar bem, a gente volta a jogar bem. As 2 semanas foram vitais para nós. E também a nossa passagem pelo Rio de Janeiro foi importantíssima para nós. Os 2 jogos com o Fluminense foram importantíssimos. O Fluminense tem tudo a ver com essa nossa retomada, né? Foram jogos que clarearam algumas coisas do nível de dificuldade. Então nós, a partir do Fluminense, também fomos uma equipe que entendeu determinadas coisas. Eu diria que o primeiro jogo mexeu mais do que o segundo, provocou algumas alterações no jeito de querer jogar. A partir daí cometemos alguns erros, porque mudamos a nossa característica, mas eu disse, depois do jogo da Chapecoense, que nós tínhamos que passar por aquele ponto. O futebol, quando você trabalha com 30 atletas, mais comissão, mais o torcedor, não adianta só falar, né? Às vezes você fica uma voz meia única tentando defender algo que todo mundo está pensando um pouco diferente. Então vamos lá no diferente um pouquinho, para ver como o diferente também pode ser ruim, para depois nós voltarmos no nosso estilo, do nosso jeito, porque esse é o jeito que o Cruzeiro é vencedor nos últimos anos e é assim que nós temos que continuar. Mano, você falou aí sobre estamos de volta, né? O Cruzeiro está de volta. Isso é o suficiente ou você acha que precisa melhorar? São 7 jogos, né, sem vencer. O Fluminense, você disse, dos 2 gols no final, mas talvez tenha mostrado mais futebol que o Cruzeiro em boa parte deste duelo. Você acha que isso está suficiente ou tem que reconhecer que o Cruzeiro precisa melhorar? O Cruzeiro tem muita coisa para ser corrigida. Eu não gosto muito de discutir opiniões. Opiniões as pessoas podem ter diferentes das nossas. Eu nunca estou satisfeito com aquilo que a gente está fazendo. Eu acho que a gente sempre tem capacidade, intenção e necessidade de buscar melhoras, porque será muito difícil ganhar a 3ª Copa do Brasil consecutiva. Uma é difícil, 2 é muito difícil, imagina 3. Então você sabe que nós teremos adversários duros pela frente. Esse é um adversário que joga um futebol diferente. E nós tivemos que encontrar soluções diferentes para passar pelo Fluminense. E hoje o nosso objetivo era passar pelo Fluminense. E passamos. Então atingimos o objetivo. Hoje o empate tem sabor de vitória. E eu respeito quem goste. Penso diferente o futebol, né, do Diniz. Dificilmente vocês vão me ver tirar 2 zagueiros, fazer o que foi feito nos últimos minutos, porque não é isso que eu penso de futebol, mas eu respeito, né? Às vezes dá certo. Eles fizeram o gol que poderia ter dado a eles também a passagem, né? Porque penalidade máxima todos nós sabemos como pode terminar. Mesmo elas tendo terminado a nosso favor aí na maioria das últimas disputas, porque você sabe por quê. Então vamos continuar melhorando. É importante, quando você passa um tempo sem vencer, como nós passamos, primeiro você parar de perder. Todo mundo já pensa no capítulo da frente, mas às vezes é importantíssimo parar de perder. E paramos contra o São Paulo, paramos hoje, merecíamos ter vencido pelo segundo tempo. A posse que o Fluminense tem, ela não é uma posse que se transforma às vezes em tantas
em oportunidades de gol, em chances de gol, em situações mais claras. Nós, até em determinados momentos, tivemos situações mais claras, mesmo tendo essa posse que incomodava, tudo. Fomos sofrer um pouco no final, quando o Fábio fez uma grande defesa, né? E com o gol que sofremos. Porque também nos desgastamos muito no segundo tempo para igualar o jogo, para correr atrás, para pressionar alto, né? Então, o caminho é esse. Eu sempre digo que é necessário uma boa dose de humildade para entender as suas limitações. O Cruzeiro não é a melhor equipe do Brasil, não tem o melhor elenco do Brasil, não tem o maior investimento do Brasil, embora eu tenha lido aí bastante números grandes ultimamente, mas não tem. Então vamos com os pés no chão. Acho que o torcedor, né, está ao nosso lado. Eu senti isso lá no jogo de São Paulo, quando nós terminamos o jogo, empatamos. O torcedor apoiou a equipe, né, mostrou que gosta desse Cruzeiro, desse jeito vencedor do Cruzeiro, e que quando nós jogamos mal vamos sofrer críticas, vamos ser cobrados, quando não vencemos vamos ser cobrados, e quando atingimos o objetivo como hoje, temos que ser elogiados. É assim que a gente entende futebol. Mano, por tudo que você já falou a respeito do que o Cruzeiro sofreu depois da partida contra o Emelec, quando começou essa sequência ruim, e pela experiência que o elenco tem, não só dos jogadores, mas também de passar por algumas situações que o Cruzeiro já viveu, isso não deixa de ser um alento para a sequência que o Cruzeiro tem de brasileiro, também Copa do Brasil, isso aí depois da Copa América. Isso te dá um alento, porque você sempre confia nos seus jogadores e sabe que essa fase que o time está passando é apenas passageira? Bom, eu sempre, embora às vezes externamente não coloco determinadas situações, internamente a cobrança sempre é dentro de uma linha de clareza para os jogadores. Eu disse a eles, quando nós estávamos passando momentos de dificuldades, lá dentro dos nossos treinamentos, que experiência é algo extremamente importante, que eles todos têm, né, trajetórias vencedoras, como o Cruzeiro tem. Mas isso não basta. Isso não basta. Tem que competir, tem que ter organização tática, né? Tínhamos que parar de sofrer muitos gols. Temos que parar, né? Porque nenhuma equipe suporta números tão grandes contra. É muito difícil você virar determinadas situações se a todo momento, a todo jogo, você sofre um número de gols bastante grande. Então, a nossa questão de questão tática, e quando aqui numa entrevista eu disse que o problema nosso era tático e técnico, e eu ouvi muita gente que escuta a entrevista pela metade, dizendo que eu estava transferindo para os jogadores do Cruzeiro questões externas. Não foi nada disso. Eu estava falando aqui, você sabe disso, que nós tínhamos que treinar melhor, nós tínhamos que treinar mais, nós tínhamos que nos entregar de corpo e alma na recuperação de coisas que havíamos perdido. Jamais houve uma transferência disso, daquilo, até porque a entrevista foi iniciada dizendo que eu assumia a responsabilidade por aquilo que estava acontecendo dentro do campo, como sempre assumi, né? Então, não basta só essa experiência, essa rodagem. O futebol está muito competitivo, o futebol está muito intenso, o futebol está muito técnico. Tem equipes como o Fluminense, como o Santos, propondo um jogo diferente, que para nós é algo que temos que encontrar outras soluções, que não estamos acostumados a conviver com isso, né? Mas temos que vencer mesmo assim. E vencemos o Fluminense, eliminamos o nosso adversário, que era um adversário duro, e agora podemos pensar em coisas mais na frente, na Copa do Brasil, na Libertadores já estamos, e penso que temos condição de fazer um campeonato de recuperação, um campeonato brasileiro, porque a equipe deu uma retomada de ritmo boa. Você sempre dizendo aí que a equipe precisa de treinar mais, a questão é técnica, tática dentro de campo, precisa de ajustar mais. Sua equipe tem tomado muitos gols, não é coisa normal. E, mais uma vez, no finalzinho do jogo, aquela desatenção no gol do João Pedro. Você classifica esse segundo gol que o Cruzeiro tomou uma desatenção da sua marcação ou mais méritos do time do Fluminense? Foi uma felicidade, né? Acertar aquela hora da noite, uma bicicleta dentro da nossa área, né?
É uma felicidade extrema. A bola nem sequer foi jogada para isso, você sabe disso. Mas também, se nós estivéssemos naquela situação, íamos jogar a bola na área. Né? E o Fluminense rodou a bola saiu da direita aqui, passou no meio das pernas do Robinho, né, que estava na cobertura. Um pouco de felicidade ou infelicidade nossa. A bola rodou, o jogador cavou na área. E o João Pedro teve a felicidade de fazer. Mas já tínhamos tomado um lance antes que o Fábio fez uma defesa espetacular. Poderíamos ter tomado o gol aí. Como poderíamos ter feito o gol com o Pedro Rocha, uma jogada linda, né, que entrou driblando e seria o terceiro, seria o gol da vitória. Essas coisas a gente não pode achar que só a favor da gente é bem feito. Os outros também fazem bem feito, tem méritos. Né? João Pedro está num momento muito feliz. Já tivemos atacantes nesse momento também, tudo dava certo, a bola, né, entra no pé do jogador naquela hora. E o Fluminense trabalhou bem a bola para chegar em determinadas situações de acabamento de jogada. Então, é um time difícil de marcar, arriscou tudo que tinha para arriscar naquele momento. Tomamos o gol, infelizmente tomamos o gol, mas acontece, já ganhamos assim também. Mano, depois que o Sassá errou o pênalti, né, o Thiago Neves foi cobrar. E o Thiago Neves falou que não é muito fã de cobrar pênaltis, mas ele atendeu até um pedido seu na saída do campo, ele falou. Como é que foi isso, essa conversa? E quanto um jogador como esse aí te deixa tranquilo, porque a gente vê cada vez mais que é um jogador de decisão. E aí você monta um time e fala, não, agora não vou mais voltar ao esquema. Quer dizer que ou é Thiago Neves ou é Rodriguinho a partir de agora. A gente pode definir isso? Não, nunca falei isso. Nunca falei isso. Que é um ou outro. O que eu disse depois do jogo com a Chapecoense, que daquela maneira como eu utilizei o Rodriguinho, eu não utilizaria mais. Baixar tanto como baixamos, é tirar Rodriguinho de uma zona que para ele é familiar, onde é decisivo, para trazer mais para trás, onde ele vai sofrer mais para marcar e vai estar longe do local de decisão do jogo, que é o local mais familiar para ele. Então, quando nós fizermos a utilização dos dois jogadores juntos, nós vamos fazer de uma maneira diferente. Talvez iríamos fazer hoje. Talvez. Num determinado momento do jogo. Mas fizemos o 2-1 um pouco antes. E o Rodriguinho vem vindo de uma lesão, né, de lombar, é uma lesão chata, né, em movimentos mais fortes, né, ainda está sentindo um pouquinho, mas é um jogador que se colocou à disposição para o momento decisivo. Da mesma maneira como o Sassá se colocou à disposição para bater a segunda penalidade máxima. Mas eu entendi que deveria ser Thiago. Poderia entender e Thiago também poderia perder, porque o futebol é assim, grandes jogadores perdem. Né? Hoje você viu um craque perder, jogou a bola no bico do poste com o travessão. Né? Já vimos outros grandes jogadores perder, então poderia acontecer. Mas eu não queria dar a Sassá esse peso tão grande de ter perdido uma penalidade máxima e ir de novo, né? Mas a confiança não muda, tanto que na hora da decisão eu coloquei novamente. Mas daí já estava mais tranquilo, a cabeça já estava melhor. Né? Às vezes, logo depois, você ainda está com aquele peso de ter perdido o pênalti, isso atrapalha um pouco uma análise mais fria, mais racional. Então a escolha foi por isso. Thiago é um jogador que aqui... O Thiago ficou complexado um pouco das penalidades máximas pelo Fluminense na final da Libertadores. Um jogador que havia naquela noite feito 3 gols nos 90 minutos. O futebol é duro, como eu falo sempre para vocês. Então foi duro com ele e aquilo ficou marcado. Mas aqui ele já bateu pênaltis decisivos para nós em momentos importantes e marcou. Então isso dá confiança, o jogador tem bagagem para esses momentos, são momentos extremamente tensos. Se alguém já cobrou um pênalti decisivo com 50 mil pessoas no estádio, sabe do que eu estou falando. Aquela caminhada do meio do campo até a penalidade máxima é a caminhada mais terrível que existe na vida de um jogador de futebol. Cada passo que você dá, o gol diminui um pouquinho, o goleiro aumenta outro pouquinho e você vai para a hora, né,
E eles ainda conseguem dar uma paradinha, deslocar o goleiro. São grandes jogadores, né? Viveram momentos já como esse e ainda vão viver. Então vamos ter a calma de sempre, vamos continuar trabalhando. O treino faz bem à nossa equipe. Que bom que o treino faz bem à nossa equipe. E, então isso talvez lá na frente vá nos levar a tomar decisões até um pouco diferentes do que eu tomei na rotação que fiz para os jogadores. Precisamos treinar. Jogamos não me lembro quantas semanas seguidas sem uma folga. E isso faz com que você só recupere, perca treino, e aí começa a aparecer esses defeitos que antes não apareciam. Porque o negócio é justo, né? Do outro lado tem qualidade. Se você errar um posicionamento, entra o passe, como entrou o passe do São Paulo no gol que tomamos no domingo, né? Estava quase tudo no lugar, erramos um pouquinho, entrou a bola no meio, o Pato foi lá e fez o gol com qualidade que tem. Então, quando funciona, você não nota muito a eficiência. Mas quando não funciona, está lá, né, um pequeno problema. Mas a equipe está melhorando, está se entregando muito, os jogadores estão muito conscientes de que realmente nós precisamos continuar melhorando, e isso é que me deixa contente na condução do trabalho. Mas com relação às penalidades que você está explicando, pode o Thiago Neves até não ser fã de bater pênalti, mas ele bate pênalti muito bem. Decisivo com o Flamengo aqui na final. Hoje aqui, contra o Grêmio. Bateu o Grêmio, bateu 2 aqui. Mas, só para a gente entender, por que ele não bateu o pênalti durante o jogo? Talvez pudesse evitar esse trauma das penalidades. Outra questão, essa pesca que o Cruzeiro vem carregando do seu Cruzeiro, de ser um time copeiro, até que ponto isso ajuda, favorece, na sequência de Copa do Brasil e Libertadores? Por que então o Thiago não bateu aquele pênalti que poderia evitar esse trauma todo das penalidades finais? Nós treinamos penalidades máximas ontem para a decisão, né? Cada um cobrou um pênalti, como se fosse a decisão, né? Tinha que escolher o jeito de bater. Mas Sassá e Thiago são jogadores que treinam além desse treino para uma decisão. São jogadores que, invariavelmente, estão aí para cobrar penalidades máximas. Se vocês reparar... tudo bem? Tudo bem? Deu um gemido e eu achei que a coisa estava feia. O Thiago, se vocês reparar bem, o Thiago entregou a bola para o Sassá na cobrança da primeira penalidade máxima. Então, ele não estava tão confiante, Sassá estava. Mas veja que não é só uma questão de confiança, né? Às vezes você perde. Bom, é um elogio, né? Acho que não é uma pecha, né? É um elogio. Um time que é considerado copeiro é porque ele já teve várias vezes momentos decisivos e chega e ganha, e às vezes nem jogando um futebol tão brilhante, né? Que é daí que surge o termo. Você, na hora da chegada, você cresce, tá? E o Cruzeiro, ao longo do tempo, construiu essa trajetória, não é só de agora, né? É um time que aí na América Latina, né, é considerado por muitos um time de chegada e por isso respeitado. E a gente está tendo a felicidade de ter um grupo na mão que está acostumado a esses momentos e que sabe passar por eles, como soubemos passar aí nessas 2, 3 semanas de extrema dificuldade entre o primeiro jogo do Fluminense lá e o segundo de hoje à noite. Mano, qual o tamanho da moral que uma classificação como essa o time ganha até para a sequência aí dos outros campeonatos e da própria Copa do Brasil? Essa classificação de hoje me lembrou muito a classificação contra o Santos no ano passado, né? Ela teve coisas bem semelhantes. O Santos aquele dia também fez um grande jogo na nossa casa, mas é difícil bater o Cruzeiro, mesmo fazendo um grande jogo,
E isso é mérito do Cruzeiro, né? A gente perdeu um jogo em casa esse ano, né? Foi para o Emelec, né? Considerando o Mineirão, fora o jogo do Independência lá para Chapecoense. Então, né, estão aí fundamentos que os outros respeitam, porque sabe que é difícil. A gente não se apoia só no fator local, a gente sabe que tem que jogar mais, entregar mais, mas o ambiente ajuda muito você se sentir bem para entregar mais, como a gente entregou hoje, principalmente no segundo tempo. Então, dá uma moral, sim, dá uma moral grande. Você passar pelos momentos que nós passamos aí nas últimas semanas e mesmo assim conquistar a vaga para as quartas de final, mostra assim para os adversários que o Cruzeiro veio com chance de ir passando de fase, de chegar, ambicionar, quem sabe ambicionar uma chegada na final de novo. Mas como é por partes, na próxima nós vamos ambicionar chegar na semifinal. É isso que vale a próxima fase. Quando sair o sorteio, vamos receber o nosso adversário e aí vamos pensar e vamos lutar para classificar, para chegar na semifinal. Uma coisa de cada vez. Hoje passamos e as coisas vão bem. Obrigado, gente.